E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores. Eu sou a Érica Felipus. E hoje nós estamos aqui com um vídeo mais especial, mas antes nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para iniciar, nós temos a Gabriela Costa, ela que é maquiadora profissional e artística, com um trabalho incrível, um curso aberto presencial para 1 e 2 pessoas, agora embaixadora oficial da Pink 21, com conteúdos inéditos. Já confere tudo lá no Instagram dela, o link tá aqui embaixo, vocês não vão se arrepender. Exatamente, pessoal. Temos também a participação do Evandro Rodrigues, engenheiro civil. Então, se você precisar, tanto na parte da construção, quanto na parte de... eu vou errar, eu vou começar de novo do Evandro, tá? Temos também o Evandro Rodrigues, engenheiro civil, especializado também em eventos, né, shows aí. E também com vendas de terreno. Se você precisa, né, tá em dúvida se a localização do terreno é boa ou não, se é de frente com o sol ou não, entre em contato com o Rodrigues. Ô, Jesus, tá difícil hoje? Podia ter mantido o Rodrigues que ia dar certo. Certo, então vamos lá. Gente, eu tenho que escrever do Evandro. Liga não, Jorge. Pô, tô em casa. Vamos lá. Temos também o Evandro Rodrigues, engenheiro civil, especializado também em shows, em eventos, e também com a questão de especialista em terrenos. Então, se você ali está pensando em construir, vai adquirir o seu terreno, procure o Evandro, que ele é especializado também. Ele vai te falar se aquele terreno é bom, se está de frente com o sol ou não. Então, procure o Evandro se você precisa ir, tanto na construção, enfim. Procure por ele, pro seu evento. Procure por ele, o arroba dele também vai estar aqui abaixo na nossa descrição, tá ok, pessoal? E hoje nós temos um vídeo mais especial. E assim, não dá nem pra ter muitas delongas, porque já entrevistou tantas pessoas que a gente fica até sem jeito aqui do que falar, o que deixar de falar. E pra não falar nada errado, já vamos chamar sem muitas delongas. Seja muito bem-vindo, George. Eu ia falar Rodrigues. Foi quase. George Roberts, né? Não falei errado, não. Então, de novo. Beleza. Pode só puxar o George Roberts. Tá. Então, recebam com muitos aplausos George Roberts. Seja muito bem-vindo, viu? Estou de frente com vocês. Érica e Pedro, muito sucesso para vocês. Olha, é isso aí. O programa Fazendo a Diferença e vocês fazendo a diferença, contando sobre a vida de pessoas aí que giram o mundo. Muito obrigado por me ter no programa de vocês. É com muito prazer que eu estou aqui de peito aberto a contar um pouco da minha trajetória. E, George, para quem não te conhece, se apresenta para o pessoal. Claro. Bom, eu sou o George Roberts, jornalista, comunicador, radicado nos Estados Unidos, em Nova York. Eu moro aqui já há 20 anos. Vamos voltar lá para o Brasil, né? Eu sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Imagina, né? De uma família classe média, onde muitos sonham em ter uma vida melhor, sair do Brasil, ter uma carreira internacional. E o universo me possibilitou isso. Então, hoje, estou aqui nos Estados Unidos, também faço esse trabalho, e nós somos colegas de profissão, né? Eu tenho a oportunidade de entrevistar pessoas, celebridades e outras pessoas que deixaram o Brasil e fazem a diferença no mundo. É um pouquinho de mim. Você comentou ali, né, logo ali no início, que faz 20 anos, né, que você foi embora do Brasil, né, foi buscar uma vida, né, uma nova oportunidade em outro país. Qual for, Isso. E você foi muito novo, né, você foi sozinho, qual foi a sua maior dificuldade estando fora do seu país de origem? Olha, eu vim para cá através de um intercâmbio, né? Onde nesse intercâmbio também me possibilitou que eu ingressasse em uma universidade para que eu aprimorasse os meus conhecimentos na língua inglesa. Eu já dava aula de língua inglesa no Brasil, entende? Então, eu via que muitos profissionais
da escola, né, do curso de inglês, dos cursos de inglês que eu dava aula, eles já tinham uma experiência internacional. E o George ainda não. Então, o que aconteceu? Eu decidi vir por um intercâmbio. Eu representei o Brasil na Nike, né? Na Nike Factory Store, nessa loja da Nike que todo mundo tem tênis, camisa. Representei o Brasil num programa para Nike. E, logo em seguida, eu consegui ingressar na Michigan Western University, né? Na Universidade de Michigan. Foi onde eu tive a oportunidade de terminar a faculdade, fazer o meu mestrado na área da psicologia educativa, psicologia da educação. E dali, quando eu me formei, eu vim para o estado de Nova Jersey, onde eu comecei a lecionar para imigrantes também. E fui fazer faculdade na área da comunicação, onde eu me encontrei e comecei a trabalhar no setor da telecomunicação aqui nos Estados Unidos e tive que deixar um pouquinho a sala de aula para me permitir a conhecer mais sobre a vida das pessoas. Agora, algo muito importante que você perguntou, né? Qual foi a minha maior dificuldade? Nós, quando chegamos num país onde eu estava completamente sozinho, a maior dificuldade é a saudade que você sente da família. Você sabe que você tem um propósito, você está aqui para estudar, para representar o seu país, mas é muito complicado. Imagina, eu sozinho na América, onde, por mais que eu já falava o inglês e falava muito bem, mas o inglês que no Brasil para mim era avançado, aqui passou a ser intermediário, né? Então, a gente já vê que tem aquela dificuldade ao entender as gírias que o americano fala. A gente passa por um processo cultural que é muito diferente do que a gente tem no Brasil. Né? Afinal, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, vivemos no Brasil. E quando você vem para fora, é um processo geográfico, educativo, que é totalmente diferente. E você tem que se adaptar a isso. Então, o mais complicado, na verdade, eu acho que foi a saudade da família. Imagino. E, George, você comentou aí sobre a sala de aula, né? Então, você fez a sua faculdade fora do país. Eu comecei no Brasil, e transferi os créditos para os Estados Unidos, para Michigan. Ah, é? E aí, como que é pra você, assim, como que foi pra você, né, estando fora, né, do seu país de origem, e dentro da sala de aula, assim, lecionando, né, ensinando outras pessoas? Teve algum momento que você falou assim, não é pra mim, preciso procurar outra área? Na verdade, a sala de aula foi quando eu comecei a lecionar no Brasil, eu lecionava para jovens, né, crianças e jovens, porque eu era muito novinho. Eu comecei com 16 anos de idade. Então, o que acontece? Você está lecionando uma criançada e até mesmo para jovens da sua idade. E quando eu comecei a dar aula para adultos, os adultos ficavam assim, nossa, acho que o professor novo, ele é muito jovem, será que ele é realmente o professor? Quando a gente tem essa oportunidade, né, em cursos de inglês e a gente inicia uma faculdade, eu entrei na faculdade com 17, né, eu comecei a faculdade com 17. Então, eu fazia paralelo, eu fazia direito e fazia letras porque eu queria muito continuar, né, aquele meu processo em sala de aula. O direito veio porque meu pai queria que eu fosse advogado. Sabe o que eu fiz, gente? Eu detestei andar com um código debaixo do braço. Eu falei, não quero isso para minha vida. Fiquei no direito exatamente por quase um ano. Eu larguei e me dediquei ao curso de letras, porque na sala de aula eu já fazia teatro, já fazia um monte de coisa no Brasil, teatro, comerciais, um monte de coisa. Então, e eu tinha gravado recentemente o filme Madame Satã com Lázaro Ramos, eu já estava naquele meio aí, né, da arte, né? É o George ator e o George professor. A minha madrinha é a Du Moraes, ex-Frenéticas, né?
A minha madrinha faz muita novela na Rede Globo, todo mundo vê a do Moraes fazendo um monte de coisa. E na época era tão engraçado, né, que eu falava assim, gente, eu tô fazendo algo para preencher, não é o George, para preencher o pai. Porque eu queria que meu pai tivesse orgulho daquele filho que estava fazendo advocacia. Eu detestei, eu larguei, falei assim, não, eu vou para letras. Na época, a minha vontade, na verdade, era fazer artes cênicas também. Só que eu não pude, porque eu tinha que me concentrar no curso de letras para aprender ali, para segurar o meu trabalho como professor. Afinal, eu dependia daquela graninha, né? Dependia. Então, assim, foi muito difícil, foi muito complicado. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu já tinha uma certa bagagem com sala de aula, o que aconteceu? Eu me deparei com vários imigrantes que não sabiam a língua inglesa. Eles realmente vão para a escola com a intenção de querer entender o que o americano está falando. Olha, eu digo que a minha experiência de Estados Unidos em sala de aula foi bem gostosa, sabe por quê? Você passa a ser um referencial para as pessoas, é onde você, como cidadão, começa a entender, a compreender mais, por mais que você tenha um mestrado na área da psicologia da educação, você começa a compreender o poder do conhecimento, como a educação, ela é a única forma que vai te levar à liberdade. Ela é, na verdade, um passaporte para a liberdade do ser O humano. tanto que o conhecimento Então, transforma, né, e liberta. transforma e liberta. Mas o que, que acontece, né? Você conhece muitas pessoas que têm uma educação, passaram por escolas maravilhosas e muitas dessas pessoas, na verdade, não são profissionais, né? Ou não se tornam bons profissionais no mercado de trabalho. Aí eu te digo, o George, comunicador, engoliu o George, professor. Olha como acontece isso. A partir do momento que você começa a lidar com telecomunicação, fica muito claro na cabeça das pessoas que você é aquela pessoa que, mesmo que venda conhecimento, você está numa tela. Então você passa a ter uma distância dessas pessoas que te admiram e que foram seus alunos. Mas olha, a experiência em lecionar na América e trazer o conhecimento para outras pessoas é fantástico. E a escolas, né, que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, eles tinham esse processo do visto de estudante, o que é muito interessante. Então vinham pessoas do Brasil, pessoas do Haiti, pessoas de vários lugares, Honduras, nossa. E imagina você numa sala de aula, vários idiomas diferentes, e você tem que conectar essas pessoas somente no inglês. Agora, olha só a nossa responsabilidade. Você compreender o trauma de cada pessoa, porque cada pessoa tem um limite. E é o que eu falo nas entrevistas que eu dou, no meu programa. A gente não nasceu para ser comparado, a gente nasceu para ser respeitado. Então, eu, como educador, eu tenho que entender o limite do meu aluno. Entende? Olha a dificuldade de uma sala de aula, você com um monte de alunos, cada aluno de país diferente. Olha a dificuldade. Eu Mas ia é até muito te gostoso. perguntar mesmo, porque como é que é essa dinâmica, né? Às vezes um aluno que veio de uma língua que você não conhece, só tem o inglês ali, só que mesmo assim ele ainda não entende o inglês ainda, que ele tá ali para aprender. Como que é essa dinâmica, né? Porque é uma alfabetização, mas de um adulto. Como que isso funcionava? Vamos lá, Pedro. Olha, eu vou explicar para vocês uma forma que vai ficar fácil até para o nosso público. Quando você é um bebê, o que você aprende primeiro? Primeiro a gente visualiza, depois o nosso pai e a nossa mãe começa, através da visualização, ensinando objetos, o que é uma caneta, Sim. o que é um carro. E, consequentemente, isso fica na nossa memória e a gente começa a repetir. A mesma coisa funciona para uma sala de aula cheio de alunos, onde eu, por mais que compreenda o idioma deles, eu tenho que me prender somente em a língua inglesa. Essa é a língua mãe naquele momento.
Então, através de imagens, eu tenho que mostrar para o meu aluno que um sol é sun. Sun. E eu tenho que pedir para esse aluno que repeat, repeat, para que eles comecem a fazer o método da repetição. Porque a partir do momento que você visualiza e você repete, aquilo você não esquece. Sim. Você entende? Uhum. Então, eu posso te garantir isso como profissional da área. De 100% de todo o vocabulário que eu te ensinar em uma aula, você não vai absorver esses 100%. Então, o que é necessário? Todos os dias você tem que repetir a mesma coisa. Já parou para pensar que nós, na língua portuguesa, repetimos vamos colocar, mais de 1.890 vezes a mesma palavra? Sim. A mesma coisa é no novo idioma que você está aprendendo. Se eu falo para você, I am George, e todo mundo está repetindo e só mudando o nome, consequentemente, esse aluno ele consegue ter uma ideia da mensagem que está sendo passada, que é a apresentação. Uhum. Você entende? Então, é um processo muito gostoso, é difícil, mas tem que existir o quê? Didática, dinâmica, é tudo muito bem estudado, para que a gente possa compreender que cada aluno ele tem um limite diferente. Sim. Isso é bem interessante, né? Você teve uma fala aí. Você fala que tem toda uma questão, porque você estava ali dentro de uma sala com 40 pessoas, e 40 pessoas mais ou menos ali com personalidade diferente, né, com vocabulário diferente, com escolaridades, né, níveis diferentes, e sem contar com caráter realmente diferentes, enfim. Às vezes traumas, né, dificuldades, ter que lidar com essas questões das emoções, né, ali em sala de aula. E você acha que essa psicologia da educação te ajudou nessa compreensão dessa diversidade de pessoas dentro do mesmo ambiente? Porque às vezes no nosso dia a dia, né, a gente encontra um ou outro ali mesclado, né? Um aqui, eu encontrei um aqui, depois 2 quarteirões para frente encontrei outro, tudo bem. Mas 40 no mesmo ambiente, como que assim, você define essa psicologia dentro da educação, assim? Olha, sem dúvida ajuda muito. E principalmente te dá um espaço, né? Não fica aquela ponte entre você e o aluno, a barreira. O que acontece? Quando você está ali para conhecer o aluno e você fala no idioma dele, que você está ali para ele, esses alunos, a maioria, né, porque você acaba sendo, além de professor, eu era como tipo assim, counselor, eu era um coordenador, teve cursos que eu fui diretor, então assim, esses alunos vinham até mim e falavam assim, George, ou George, né, para quem está no Brasil, George, eu tenho essa dificuldade, olha, não consigo aprender. Um professor meu lá do passado dizia que eu era burro. Você imagina que lá atrás, olha, hoje a história do bullying é muito presente na vida de todo mundo no Brasil. Então, assim, eu posso garantir que eu sou mais velho do que vocês, né, em termos de idade. Na época lá atrás, né, eu vou falar, que o pessoal deve estar pensando assim, esse cara tem aí 30, não, gente, eu tenho 42 anos de idade. Lá na minha época, lá atrás... Obrigado. Quanto bullying a gente não sofria e hoje... Quanta coisa você passa como adulta pensando que se você tivesse sido mais respeitada na sala de aula pelo seu professor, pelo seu colega de sala de aula, você seria talvez uma pessoa diferente. Sim. Você entende? Então, assim, o processo da psicologia educativa é você... não colocar uma parede entre você e o aluno, é você se colocar para aquele aluno na disponibilidade como um profissional que ele precisa. Então, qual é o papel de um professor na sala de aula? Eu acho que, de muitos que eu entrevistei, eles têm esse pensamento também. O papel do professor na sala de aula é compreender a dificuldade do seu aluno. Porque o pai e a mãe da gente, o que deve ter acontecido comigo, acontece com muitos, o pai e a mãe da gente tende a fazer isso. Olha só o filho da vizinha como é que é, olha, é um menino exemplar, você tem que seguir... Você não tem que seguir o que o filho da vizinha é.
Você tem que ser como você é. O que tem que ser exemplar dentro da casa do seu filho, dentro da nossa casa, é o nosso pai e a nossa mãe. Não é o filho, não é o vizinho, não é a Não é o vizinha. primo. Não é o primo, é. Olha, se o Pedro está falando isso, é porque já houve aí, alguém já comparou o Pedro com... Já te compararam. Mas você entende que essa psicologia educativa, ela faz com que até a própria criança já comece a ter o entendimento na questão do respeito. É na questão de, eu tenho que entender que o meu colega ele não é burro, porque ninguém é burro. As pessoas têm o seu momento de entendimento, né? E esse momento ele tem limites. Né, numa conversa, tem pessoas que pegam uma conversa e aprendem muito rápido, na sala de aula também, e tem pessoas que falam assim, professor, eu não entendi absolutamente nada. Aí qual é o programa que a gente cria para esse aluno que não compreendeu absolutamente nada? Esse aluno ele pode entrar num programa que é aulas de reforço dentro da própria escola, dentro da própria universidade, né? Então, aí você fala assim, mas Jorge, existe esse processo de ESL, que é English as a Second Language, né? Esse processo de alunos que não compreendem o idioma dentro de universidade, sim. Antes desse aluno ingressar na faculdade, na universidade, se ele não quiser fazer cursos de inglês, que tem um monte aqui nos Estados Unidos, ele ingressa, mas ele tem que fazer esse cursinho de inglês antes de começar a estudar a carreira dele na universidade. Por quê? Ele tem que ter maior entendimento da língua. Então, eu respondi o que vocês perguntaram? Sim. Com certeza. E você permaneceu quantos anos lecionando nos Estados Unidos? Como é que é? Você permaneceu quantos anos lecionando nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos foram 12 anos. E no Brasil acabou sendo uns 4. Olha, no Brasil foram 4 de Brasil, isso mesmo, 4 de Brasil, mas, assim, 12 para 13 anos aqui na América. E vou te falar uma coisa, até mesmo quando eu estava na faculdade de jornalismo, né, que foi fazer comunicação, eu ainda lecionava, porque eu precisava de pagar minha faculdade. Entende? Então, assim, eu precisava pagar a faculdade. Então, eu continuei trabalhando, dando aula. Eu não vou mentir para você, não. Olha, aparece tanta gente querendo ter aula. Você ainda está dando aula? Eu falo assim, não. Ai, eu vou até convite de cursos de inglês. Poxa, vem trabalhar com a gente, mas e aí, gente, como é que eu trabalho? Como é que eu vou dar conta de dar aula, né? Então, olha, só posso dizer uma coisa para vocês. É muito gostoso. Recentemente, eu consegui contato com 28 professores que me deram aula no Brasil. Eu estou falando do maternal até a faculdade. Me deram aula e hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar esses professores. Imagina, a minha professora, que foi minha primeira professora, sabe, lá no maternal, no prézinho. E hoje eu me deparo com esses profissionais, onde eu tenho a oportunidade de entrevistá-los e falar para eles que eles, com certeza, contribuíram muito para a minha formação acadêmica. Eu acho que se a gente, como alunos, comunicadores, artistas, a gente começar a ter essa consciência, a gente tem que ter a consciência que tudo começa na sala de aula. Sim. Né? Em casa, a gente aprende o básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença. Por favor. Né? É uma básica. E é uma educação básica, mas é uma básica com alicerce forte, porque vem da nossa mãe e do nosso pai. Você chega na sala de aula e você se depara com aqueles profissionais que eles têm um mundo, cada pessoa é um mundo diferente. Eles têm um mundo, zilhões de problemas na cabeça, estão ali na sala de aula contribuindo para o nosso conhecimento. Então, quantos de nós... Gente, para que eu tenho que estudar história? Para que eu tenho que estudar geografia? Lá atrás a gente contava isso e hoje a gente vê o poder da história. Para o presente tem que conhecer o passado. Para entender esse processo geográfico de onde eu estou para onde eu vou,
foi importante o estudo da geografia, né? Então, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Ô, George, eu fico muito, muito feliz mesmo, assim, eu fico até emocionada, né, porque são poucas as pessoas que conseguem olhar para trás e ver aquelas pessoas que fizeram a diferença na sua vida, né, quando você era pequeno, talvez ali nos primeiros passos, né, e você conseguir ter essa sensibilidade de olhar para trás, resgatar esses nomes dessas pessoas que foram importantes e essenciais na tua vida. Eu sempre falo assim que dentro da sala de aula o meu melhor amigo precisa ser o professor, né? E como foi para você resgatar essas lembranças realmente e estar em contato? Não sei se você já gravou todo o conteúdo com todos eles, mas como que foi para você, enquanto ex-aluno dessas pessoas, e o que você sentiu dessas pessoas, né, desses profissionais que passaram na tua vida, o que você sentiu deles, olhando para você na posição que você está hoje, né, aquela pessoa que deu certo, né, porque todo professor quer que seu aluno dê certo, né, o que você conseguiu sentir deles e qual foi a sua experiência própria em estar entrevistando pessoas que passaram na sua vida talvez há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Olha, Érica e Pedro, posso garantir uma coisa para vocês assim que foi fundamental. Meus pais sempre tiveram um bom relacionamento nas escolas que nós estudávamos. Então, eu falo estudávamos porque nós éramos dois na época, né? Era eu e a Joana. Então, assim, eu... 1 ano e 6 dias de diferença, né? Estudávamos na mesma escola, só que eu mais adiantado e a Joana numa série atrás. Então, mas aquela coisa de 1 ano e 6 dias. E depois de 15 anos veio meu irmão Gabriel, mas aí a gente já era formado e tudo mais. Então, os meus pais, eles sempre tiveram bons relacionamentos com os diretores das escolas que nós estudamos, né? Que foram 2 escolas na nossa vida, a terceira foi a faculdade. E isso, os professores lá do pré-jardim, CA, aquela coisa do maternal, foram professores, a própria dona da escola, ela se tornou melhor amiga da minha mãe. Olha isso. As professoras que davam aula pra gente, eu e minha irmã, a gente dormia na casa dos professores. Olha que interessante, né? Essa dinâmica em... Elas viam minha mãe meio irmã, sabe? Então, sempre existiu isso. O contato que a gente tem com essas professoras até hoje é porque elas têm minha mãe como irmã. Então, quando nós mudamos de escola, né? E naquela época do primário, a gente chega ali até o 2º grau, mamãe também fez boas amizades com o diretor da escola, com coordenadores da escola. Então, como que eu consegui contato com todas essas pessoas? Por causa desses contatos. Olha, preciso, sabe assim, liguei para o diretor de uma escola, preciso do contato de todos os meus professores, quero revê-los, quero contar a história deles aqui nos Estados Unidos. E houve essa união. Agora, a segunda pergunta que você me fez foi na questão do encontro. Olha, eu tô muito diferente do que eu era. Não vou mentir, gente, eu sou harmonizado mesmo, ação facial. Eu fiz uma modificação, sim, né? Quando esses professores, né, me viam pela câmera, tinha uns, assim, né, pela foto, falava assim, gente, mas não conheço essa pessoa, né? É muito bonita, não dei aula pra esse não. Não dei aula pra esse não. Então, esse menino tá diferente, tá bonito, ele tá mais bonito. Porque quando viam pela câmera, e falava assim, gente... É você mesmo, você está nos Estados Unidos, você está desenvolvendo um trabalho na comunicação, que interessante. E aquilo ali gerou-se uma comunicação entre eles. Mas, gente, é ele mesmo, ele está diferente e tal, né? E é interessante quando o professor fala para você assim, nossa, eu não imaginava que você ia chegar onde você chegou.
E aí você vira para o professor e fala assim: mas eu quero te agradecer, porque se não fosse por você, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Eu acho que esse é o maior presente Sim. que eu posso retribuir a eles. Dizer a eles como valeu a pena todos os dias, né? O meu pai e a minha mãe investiram na minha educação. Eu venho de uma família de classe média onde a gente não tinha tanto que a gente tem, graças a Deus a gente tem hoje, mas eles investiram em algo muito importante. Eles se deixavam de lado para dar para mim e para minha irmã karatê, sapateado, balé, cursos de língua inglesa, era natação, teatro. Você entende? A gente tinha inúmeras atividades que a nossa família, os tios e tias falavam assim: nossa, mas essas crianças não param de fazer atividade. Então, os meus pais falavam para eles: o dia que vocês forem pai e mãe, vocês vão entender o como é importante esse investimento. Por quê? Você coloca um filho no mundo, então você tem que investir no seu filho para que ele seja um ser humano, um profissional competente. E essa competência só vem através do conhecimento, né? Então, assim, meus pais investiram nisso. Então, eu falo que é o maior presente que meus pais me deram na vida. Foi essa liberdade em conhecer, estudar, ler, né? Esse processo onde a mãe pega e fala assim: olha, é R$ 1 para você ler um livro, vamos lá. E a gente, sabe, criar, gerar aquela consciência de você estar trabalhando sim, você está estudando, né? Então, era muito interessante isso, sabe? E depois de ler o tal livro, a conversar com o pai e com a mãe: poxa, aconteceu isso, aconteceu. E os pais iam ali, que eles já tinham lido o livro, já conheciam a história, e eles falavam assim: realmente, ele, né, e ela, no caso a Joana, né, minha irmã, eles realmente leram o livro. Sabe, olha uma coisa que é muito interessante: quando a gente via um filme em casa, depois do filme, o que você entendeu do filme? Você entende que é criar essa consciência em debate, essa consciência onde a sua imaginação tem que ir além do que um fato que você viu. E ali você passa a ter o que? Uma crítica em relação até mesmo à própria direção, a uma fotografia de um filme. Então, é muito interessante. Quando eu converso com profissionais hoje, que eu falo assim, eles são meus colegas de trabalho, mesmo estão na comunicação, mas na comunicação que a gente faz, a gente passa informação, então a gente está educando, né? E eu tenho essa oportunidade em conversar com eles, e é muito gratificante eles olharem hoje para mim e falar assim: olha, hoje na sala de aula eu falo sobre você, porque você passa a ser um referencial para esses alunos que estão aqui no centro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, sem esperança. E a gente tem que ter esperança, sabe? A gente tem que plantar essa sementinha nas nossas crianças de hoje, que tudo na vida é possível. Gente, nós crescemos assim, a gente via o show da Xuxa, né? Até que engraçado isso, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Xuxa através de um grande irmão meu, que é o Marcelo Faustini, que foi Paquito da Xuxa. Quando eu tive com a Xuxa aí há anos atrás, eu falei uma coisa para ela, eu falei assim: olha, muito obrigado. Aí ela: nossa, obrigado você por ter vindo aqui no programa. Ela estava até apresentando o Dancing, né? O Dancing Brasil. E ela falou assim: não, obrigado você por ter vindo, né, dos Estados Unidos aqui no programa. E por que eu estou falando dela, né? Porque ela, na telecomunicação, ela falava muito em três coisas, né? O poder, acreditar e conseguir. Ela falava muito isso. E a gente cresceu vendo uma comunicadora para baixinhos, né, para criançada. Nós éramos a criançada daquele momento, né? E ela despertava esse poder de acreditar, de acreditar. Hoje, a Xuxa, com 60 anos de idade, ela ainda fala isso nas entrevistas dela, no poder do acreditar. Tem pessoas que são fãs e tem pessoas que não. A mesma coisa vai acontecer com a gente no dia de hoje. Vão ter pessoas hiper fãs e vão ter pessoas que não. Mas sabe qual é o mais importante?
Mas sabe qual é o mais importante? É isso que vocês estão fazendo hoje. Qual o nome do programa? É o quê? Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. É isso que é importante. Fazer a diferença e levar para o nosso público o que é positivo. Sim. A gente tem que acreditar mais no que é positivo na vida, para que a gente realmente possa levar para essas pessoas e para essas crianças que eles podem sim se tornar belos profissionais e grandes profissionais no futuro. E uma coisa assim muito interessante durante todo isso que você está falando é realmente essa importância da educação, do conhecimento, que hoje muitas das vezes é tão negligenciado, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, não vou fazer faculdade, não precisa. Tudo bem você não fazer faculdade, não é este o ponto, mas o conhecimento ele vai vir de qualquer lugar. Às vezes de um curso que você faz, que não necessariamente é faculdade. Mas muitas das vezes as pessoas pegam essa frase de não vou fazer faculdade, de não vou estudar nada e vai dar certo. E não é assim que as coisas funcionam. O conhecimento ele realmente ele liberta muito, ele te dá um poder muito maior além do que a gente imagina. E realmente essa parte de acreditar, eu achei muito interessante esse negócio da Xuxa mesmo, porque igual, nosso podcast aqui, nós somos do interior de São Paulo, muito pequeno, aqui é uma cidade com 45 mil habitantes, mais ou menos. E a partir de um desejo, né, de um sonho, que juntamos propósitos, começamos a fazer ali com amigos, né, Sim. com o pessoal aqui da região mesmo, e de repente estamos ampliando os horizontes, né? Falando contigo agora dos Estados Unidos, a gente conversou com o pessoal dos Estados Unidos. Nós fizemos ali semana passada, né, com o pessoal de Miami, até assessorado também pela Samantha, que inclusive, Samantha, um beijo. E assim, é algo muito incrível, o tanto que está fazendo a diferença, principalmente nas nossas vidas também, eu acredito muito nisso, mas que esse conhecimento, essa liberdade, essa coragem, assim, fez com que nós fizéssemos tudo isso acontecer. Acreditar na gente é um ponto muito forte também, sabe? E sem contar que a gente aprende, né? Eu falo assim, que a sua fala, principalmente do incentivo dos pais, né? Em inserir realmente a educação para os filhos, sim, faz muita diferença na vida adulta deles, né? Então, fica de alerta para os pais, de informação para os pais que nos assistem, que nos acompanham, né, que essa fala do George é muito importante e muito essencial, sim, né, porque assim, tem um efeito muito positivo no futuro do seu filho, porque às vezes a gente vive eu sou terapeuta, né, eu falo muito que a gente vive num mundo muito automatizado, então é tudo para ontem e tudo mais, e a gente precisa realmente tirar um pouquinho o pé do acelerador e realmente se voltar para as nossas crianças, né, sentar, ter um tempo de qualidade com elas, os pais ali, fazer essa troca, vamos assistir um filme junto, depois vamos debater sobre esse filme, vamos ler um livro, né? Porque tudo hoje é youtubers da vida. Então, assim, e acaba vivenciando a vida do outro, que entra também numa fala que você teve, sobre as comparações, né? E voltando, assim, para a parte da psicologia, da terapia ocupacional, a gente tem visto o quanto que isso é prejudicial na vida de crianças, de adolescentes, de jovens, a comparação. Porque a comparação, ela tem sido um dos principais motivos de crianças, adolescentes, ingressar ali na depressão, desenvolver a crise de ansiedade, que é essa questão da comparação. Então, assim, pessoal, pega a dica aí que o George deu aqui para vocês, né, das vivências que ele teve enquanto criança com os pais, que eu acho que é muito válido, sim, né, e seus pais, assim, estão de parabéns, realmente, né, pela formação que deu para você, para os seus irmãos, né, e, assim, muito feliz mesmo com a sua fala. Eu falo que se o podcast acabasse aqui, já valeu a pena, né, mas ainda tem muito conteúdo. Muito obrigado. George, assim, foi um longo período, né? Dá pra perceber todo o amor que você teve por tudo isso. Só que você acabou mudando de área novamente, né? Como que foi essa transição da área da educação para a comunicação, quando você decidiu realmente agora vou me dedicar a isso? Olha, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, o que aconteceu?
né? Na verdade, quando eu entrei para fazer a minha segunda faculdade, eu fui fazer uma faculdade assim na área da moda, né? E aí um professor falou para mim assim: "Olha, fashion, você pode até ser um jornalista na área da moda, mas assim, você é péssimo desenhando e é péssimo cortando, né?" Aí eu falei assim, gente, eu nunca vou ser um fashion designer, eu nunca vou ser um designer, sabe? Nunca. Falei assim, que isso? O professor falou. Aí eu comecei a analisar que realmente essa minha vontade de se comunicar, eu estava fazendo aquele curso, mas eu queria mais na área da comunicação. E eu mudei. Ali eu fui para a comunicação mesmo. E no dia da formatura, eu fui o orador da minha turma, onde eu pude citar exemplos, claro, né? Já na minha segunda formação e clinicando na área da psicologia da educativa, ainda dando aula, e eu trouxe realmente, no momento que eu fiz ali, no momento que eu estava dissertando para todo mundo, falando para todo mundo, o poder que a educação, como é importante, o como é gostoso você conhecer a vida das pessoas, é você levar para o outro histórias diferentes, né? Histórias de vidas que acabam sendo assim referenciais. E naquele dia, uma revista me convidou para escrever. Aí, você quer escrever para a nossa revista? Eu falei assim, gostaria sim. Comecei a escrever para a revista. Logo em seguida, uma televisão me chamou para trabalhar. Aí eu, gente, olha isso, já vou começar a trabalhar, eu metido, né? Já vou começar a trabalhar. Então, vamos lá, não sabia nem segurar no microfone. Olha isso, não sabia nem segurar no microfone direito. Vou trabalhar com televisão, vou fazer isso. E eu tive profissionais que me ensinaram postura de frente à câmera, coisas que você não aprende numa faculdade de jornalismo. Você, na comunicação, você se comunica, você aprende a dissertar, fazer textos e outras coisas, mas você não aprende o que é necessário para estar de frente para as câmeras. Então, o que acontece? Ali, eu comecei uma televisão, sabe, onde eu tinha um programa de moda, The Fashion Channel, um canal voltado para moda, onde eu comecei a entrevistar celebridades, fashion shows em Nova York, uma loucura. E foi assim que eu comecei, e nunca mais parei. Depois veio aí, né? Eu comecei a fazer Brazilian Day, apresentar o Brazilian Day, apresentar a lavagem da Rua 46 em Nova York. E com isso eu não parei mais. Montou-se aí o George Roberts Talk Show. Todas as celebridades que vinha para o estúdio, né, da Broadcast Associate, e ali eu tinha a oportunidade de conhecer mais sobre a vida dos artistas. Foi nesse momento, sabe aquela coisa onde você vê que realmente o comunicador ali, ele está engolindo o professor? Então eu junto as duas coisas. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma entrevista, eu procuro tópicos no qual eu posso levar conhecimento para o meu público, que se torna muito interessante, né? Um programa bem interessante, interativo, onde o público pode deixar ali a sua pergunta, e também eu conto história de pessoas que são sucesso. E foi assim que eu nunca mais parei. E foi assim. Não, acho que vai ter que encerrar. Né? Ai, não. E você já entrevistou diversas celebridades e tudo mais. Qual foi a mais marcante para você e por quê? Olha, eu vou te colocar, muitas foram marcantes, né? Imagina eu entrevistar a minha própria madrinha. Uma mulher que está nas telas do cinema, que está na telinha da Globo. Tirar da minha madrinha, sabe, histórias, sabe, que só ela pode revelar. É interessante, né? Então, assim, minha madrinha do Moraes, fantástico. A primeira celebridade que eu entrevistei brasileira, a primeira celebridade brasileira que eu entrevistei, que foi Daniela Mercury. Imagina, você entrar no quarto de hotel da Daniela Mercury para fazer uma entrevista porque não tinha local, e ela ia fazer o show dela. E ali eu entrei, tive que fazer aquela entrevista, sabe?
Então, assim, é tão complicado quando você fala assim, qual foi a mais marcante? Eu tive entrevistas, inúmeras entrevistas que me marcaram, né? São inúmeras. Então, assim, eu deixo a Daniela como a minha primeira, né, entrevistada, assim, a celebridade que veio para os Estados Unidos para fazer o show. E eu coloco a minha madrinha também, que foi muito marcante. Ver a minha madrinha falando de tudo aquilo que ela passou. Então eu vou deixar duas celebridades aí. A Daniela, a madrinha do Moraes. E qual foi a mais desafiadora? Tanto brasileira ou americana? Olha, desafiadora foi, na verdade, a estilista do Sex and the City, que é a Patricia Fields, né? Onde você tá naquele set de gravação, Sarah Jessica Parker e todo mundo, e você pega e vai entrevistar a Patricia Fields. Quem é a Patricia Fields? Ela é a criadora, ela é stylist, né? Ela que veste todas elas pro Sex and the City. É ela responsável pelo camarim. Quais são as roupas que elas vão estar trocando em cena? Uma mulher muito respeitada no mercado. A entrevista com Patricia Fields foi assim, um desafio. Foi um desafio porque é uma mulher que te olha e parece que ela está entrando, entrando na... Foi um desafio. Eu acho que internacional foi ela, né? E brasileira, olha, brasileira, eu vou colocar uma colega de trabalho que é a Fátima Bernardes. Foi desafiador. A de frente com a Fátima, aquela mulher inteligente, além de muito bonita, muito inteligente, muito educada e muito preocupada naquilo que vai passar para um público. Também foi desafiador Fátima Bernardes também. Sim, a Fátima, né? A Fátima, que é uma colega, né, de profissão dentro do jornalismo. Você tendo a oportunidade de entrevistar artistas, né? Você se lembra, talvez, a sua primeira entrevista e uma que tenha sido com alguém que você fosse fã, sabe? Um ídolo seu? Olha, já te falei, foi Daniela Mercury. Daniela Mercury? De Daniela Mercury, imagina eu de frente para Daniela naquela época daquele disco de O Canto da Cidade. Eu pequenininho, a Daniela cantava as músicas, de repente eu me deparo com quem? Daniela Mercury. Vai aí. O diretor falou assim, sua hora, vamos lá, Daniela Mercury. Eu entro, oi Daniela, tudo bem? Imagina, gente, isso falando assim de anos atrás, né? Assim, eu tô falando de 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, né? Eu pisando ali, oi Daniela, e ela, oi, tudo bem? Muito educada, muito generosa, sabe? É uma artista muito educada, muito generosa, muito profissional, muito preocupada no que passa em relação à arte, até mesmo no que fala em relação à educação. Então, eu vou deixar para você, Daniela Mercury. Eu acho que eu ficaria ali com a Xuxa, né? Eu gosto muito da Xuxa. Eu acho que eu iria travar com ela. Agora, eu vou te falar uma coisa. É tão engraçado porque a gente romantiza. Isso aí que você está falando, né? É o fato assim, de romantizar o que a gente vê na tela. Quando você está de frente com a pessoa, você vê que é uma dinâmica completamente diferente, é um ser humano como você, e são tão generosos, são tão generosos, né, que sentam... claro, se você demonstra conhecimento, se você demonstra saber da vida de quem você está entrevistando, você fica mais em casa. Agora, se você vai entrevistar alguém que você nem sequer estudou a vida da pessoa, aí você se coloca, né, num problema enorme. Então, assim, o artista, ele respeita e ele quer saber de você se você realmente estudou sobre a vida dele. E o que é muito importante para a vida de um comunicador, estudo. Sim. Né? Então, por mais que você dê aquela travada com a Xuxa, eu tenho certeza que ela te abraçaria, porque é uma pessoa de uma luz, de um coração, né? E é isso. É isso. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque quem vê a gente longe na tela, imagina assim, nossa,
Eu não imagino essa pessoa fazendo isso. Você está lidando com o ser humano. É tirar do pedestal de como estrela e saber que é um ser humano. Que é um ser humano, exato. Você. Com certeza, mesmo porque vocês sabem, né, gente, que televisão mexe com a cabeça de todo mundo. Com todo certeza. mundo acha tudo muito lindo, bonito, maravilhoso. Ele não sabe que a pessoa, naquele momento, tá com uma dor de barriga, né? Ele não... Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, porque a pessoa tá ali rindo e tudo mais. Mas é isso. A gente tem uma música do Lulu Santos que fala, né, do vender sonho. Né? Ele tem uma música dele que se chama Minha Vida, essa música do Lulu, que fala, né, que hoje eu vendo sonhos, ilusões de romance, porque o que a gente vê do outro lado da tela é isso que a gente vende. O amor é vendido, o romance ele é vendido, e tudo isso aqui é muito romantizado. E quando você começa a ingressar nesse caminho, onde você passa a conhecer o que é real, você fica assustado. Mas... George, eu vi ali no seu script, né? Tem uma questão de cinema, né? Você falou que você fez teatro, né? Você chegou a participar de algum filme, de alguma produção? Conta esse episódio pra gente. Conto. Bom, eu participei do filme Madame Satã com Lázaro Ramos. Tive algumas participações no Brasil, né? Assim, foram participações pequenas, assim, em uma telenovela. E aqui nos Estados Unidos, eu sou um dos protagonistas do filme The Street of Courage, A Rua da Coragem, né? Um filme que conta sobre a vida de um menino que vem da Síria e ele perde os pais no navio. E eu sou um médico com um programa de televisão, onde num restaurante, esse menino, eu deixo minha carteira cair, e esse menino me entrega a carteira e ali ele desmaia de fome. E dali começa uma história entre um médico e um menino órfão, menino de rua, onde esse menino ganha uma família e esse médico briga com a imigração para manter esse menino no país e dar para esse menino algo que é muito importante: educação, amor, valores, né? E o filme fala sobre isso. É o poder da família na vida da nossa criança, sabe? Então, é muito lindo. Está no YouTube, disponível para todos. The Street of Courage. Ele é em língua inglesa, mas ele também tem o subtítulo também. Ele aparece no idioma que você escolher. Tá aí a reportagem. Depois passa pra gente o link que a gente disponibiliza no vídeo. Sim. Né? Quando sair quando for ao ar, a gente disponibiliza também o link do vídeo. Ótimo. Eu tô louca pra assistir, eu fiquei apaixonada já pelo filme. Que parabéns. Sensacional. Obrigado. Então, assim, essa minha trajetória em algumas coisas que eu participei aqui também, né? O Street of Courage foi aqui, aí logo em seguida tiveram, assim, algumas produções que eu participei, mas a minha dedicação maior é nesse trabalho que eu venho fazendo, onde toda quarta-feira eu estou no Café com Vanessa pela Rede TV, trazendo notícias internacionais, né? Toda semana em vários portais, onde a minha querida comunicadora, ela é fantástica, ela é a minha assessora, Samantha Di Cali, disponibiliza um pouquinho do meu saber em vários links, em vários portais do Brasil. Todo domingo tem o meu programa, né? Ali no canal, ele entra, tem o Premiere, e todo domingo à noite tem o Premiere, onde as pessoas podem comentar, participar. E também tem o Brazilian Times, que é o jornal que eu escrevo, onde eu coloco em evidência aquela celebridade da semana, né? Aquela personalidade da semana. É tão incrível quando a gente fala nesse lance da celebridade, porque se você parar para analisar,
é uma bobeira essa palavra de celebridade. É uma bobeira isso, né? Eu acho que a partir do momento que você faz a diferença, você faz o seu trabalho com consciência e você respeita o seu fã, a pessoa que te segue, não tem que existir essa coisa de celebridade. Tem que existir essa... não tem que existir essa barreira, que eu acho que a palavra celebridade cria uma barreira entre o fã, né, e o artista. E é tão legal quando você vê que um artista olha para o seu fã como uma pessoa simplesmente como ele, uma forma comum. E foi isso que eu falei antes, né? Essa coisa de romantizar Sim. a estrela, romantizar o artista. Então, gente, viver é tão urgente que nos dias de hoje, o que a gente precisa é conhecer pessoas de verdade. Sim. A gente tem essa necessidade. Eu vejo, depois que essa pandemia, nós ainda estamos aí, a pandemia não acabou. A gente tem que ter a consciência em conviver com isso aí que não vai acabar. É como se fosse um resfriado, né? Não vai acabar. Então, a gente tem que ter a consciência nos dias de hoje que todo mundo é igual a todo mundo. Feitos de carne, osso, vontades, né, seus desejos, gostar e não gostar, e respeitar o outro de forma incondicional. É tão difícil a gente amar o outro de forma incondicional, mas a partir do momento que você se olha no espelho, você se ama, você se respeita, tenha certeza que o mundo vai te ver do jeitinho que você se apresenta. Eu acredito muito nisso. Sabe? Você conhecer as pessoas de verdade, não o personagem que é apresentado muitas das vezes, né? E é a proposta tanto do nosso podcast, e eu vi que também no seu trabalho aí você tem trazido pessoas que fazem a diferença também, né? Que bacana. Querendo ou não, né? Casou muito bem. Que bom que nesse casamento aí eu pude pelo menos levar as aliancinhas. Com certeza. Que bom, olha, muito obrigado pelo carinho. A Samantha, ela é a minha... assim, falar da Samantha de Cali, né? Eu falo assim, ela é minha assessora, é uma irmãzona, é uma profissional fantástica. Ela me dá muitos presentes, ela me apresenta pessoas que são presentes. A gente tem esse momento aqui, gente, é presente do universo. Com certeza. Tem a oportunidade em abrir os olhos e poder contar. Sim. Para o outro, mais um capítulo do livro que se chama Vida. Com e a certeza. gente tem essa obrigação Sim. em todos os dias lutar para escrevermos bons capítulos do nosso livro diário, né? E esse livro é único para todos, que se chama Vida, né? Essa oportunidade que nos dá. Então, sabe, é isso. É ser agradecido por esses presentes que a Samantha me apresenta. E obrigado por se interessar pela minha história, pelo convite, e desejo a vocês muito sucesso. É o que eu posso, né, hoje, no dia de hoje, desejar a vocês sucesso. Que vocês consigam, sim, todos os dias, ter o propósito, que seja uma ou duas pessoas, mas o propósito é levar histórias, conversar com pessoas, desenvolver, educar, sabe? É levar o conhecimento. Que uma pessoa chegue e fale para você assim, olha, você faz a diferença na minha vida. Então, você está no caminho certo. Já valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. A gente fica muito honrado com todas essas palavras, a gente nem esperava realmente. Ficamos muito felizes mesmo. E aqui poderíamos ficar a tarde toda, porque tem muita coisa ainda para abordar, mas as horas nos chamam. Então nós vamos passar para as perguntinhas finais para finalizar. Então, para iniciar, a gente sempre gosta de dizer que não existe resposta certa. Vai ser apenas a sua visão a complementar sobre essas perguntas. E para iniciar, o que é amor para você? Amor? Olha, o amor dói muito, gente. Dói muito sentir amor. Mas é tão importante quando você desenvolve o amor por você.
Eu acredito que tudo na vida se aprende. E a gente aprende a amar, a gente aprende a não gostar de alguém, a gente aprende. Então, o amor, para mim, é a forma mais incondicional de se olhar no espelho e se aceitar do jeitinho que Deus te fez. Sabe? Você é amor. A partir do momento que você se aceita como você é, podem falar para você assim: olha, você não é o meu tipo. Você não está aqui para ser tipo de ninguém. Você está aqui para se olhar no espelho e se querer bem. E é simplesmente assim. Sabe? Nós somos o amor. É assim. E família? A família é a base. Família é a base e eu falo isso porque meus pais, sabe, erraram muito, erraram, como todos os nossos pais, né? Erraram. Mas educaram, me conscientizaram. O medo dos meus pais justamente era o mundo lá fora. Se eu estaria preparado para enfrentar o mundo. Agora eu te falo uma coisa: vocês se sentem preparados para enfrentar o mundo? A gente nunca está preparado. Não. A gente está sempre aprendendo, né? Então a família é a base de tudo. Pode faltar tudo. Você pode ter inúmeros defeitos, inúmeras qualidades. Você pode errar em muitas das coisas. Mas sabe de uma coisa? Naquele momento que você mais precisa, é você passar a mão no telefone e falar assim: olha, estou precisando chorar. Aí a mãe, é o pai, né? E para quem não tem a sua mãe, o seu pai, hoje, tenha certeza de uma coisa: eu acredito muito nisso, né? Da força da espiritualidade. Eu acredito que de onde eles estão sempre nos amparando. E eles estão sempre colocando, sabe? O universo está sempre conectando a gente à nossa família diária, que são bons amigos, são pessoas que nos querem bem. Mas é isso, sabe? Família é a base. E outra coisa: não romantize a sua família. Não tenha vergonha de falar para o seu pai e para a sua mãe o que você é, o que você quer. Pai e mãe, eles podem não aceitar muita coisa no momento, mas eu vou te dizer uma coisa: eles sempre sabem quem seu filho e sua filha são. Pai e mãe conhecem seus filhos, por mais que eles não queiram aceitar muitas coisas, mas eles conhecem, porque mãe principalmente, aquela que carrega. Então mãe conhece, mãe é base, mãe só tem uma na vida, pai tem um monte, né? Então é a verdade, é a base. E Deus para você? Cara, Deus é o ar que eu respiro. Deus é por energia. Nós somos parte de Deus. Nós somos essa energia. Quantos procuram, né? Ai, Deus, me ajuda. Você não precisa gritar. Fala com você, conversa com você, sabe? No momento do silêncio, é no momento também do desespero, que tem ali alguém te escutando, só que você não pode ver. E é tão interessante porque essa energia, se Deus faltar na minha vida, se Deus faltar nesse momento, que é a energia, o ar que eu respiro, a gente para de respirar, a gente morre. Essa matéria, né, fica sem vida. Então, Deus, eu costumo dizer isso, né? Deus está nas coisas mais pequeninas, nas coisas mais simples. E quando eu falo pequenina, não é no grau de diminutivo. São coisas simples, mas que se tornam essenciais e muito grandes ao ser humano. Sabe? Isso é Deus, para mim. Maravilhoso mesmo. E para finalizar, deixe uma mensagem para o pessoal que nos acompanha, que nos ouviu até aqui, aquilo que tocar no seu coração mesmo. O que está no meu coração? Gente, olha, beijo a todos vocês. Muita paz, amor, sabedoria e que vocês desfrutem, sabe, de cada dia, dessa urgência de viver, porque
a gente não sabe. Bom, questões de segundos a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Então, de que forma você pode fazer a diferença na vida das pessoas? Sejam positivos. Viva a sua vida. Não vai perder aí o seu tempo em olhar para a vida do vizinho, para a vida de quem está do seu lado. Não. Olha para a sua vida. Eu acho que nós temos que ter o compromisso diário de sermos pessoas melhores. E é isso. Quando você se olha no espelho e você começa a acreditar mais em você, você dispara, você chega, sabe? O céu é o limite para quem acredita que tudo é possível. E é isso, gente. Olha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, aí o público que acompanha esses dois talentosíssimos. Então aí a oportunidade... Me deram aí a oportunidade de vir e contar um pouco da minha história, dividir um pouco com vocês da história daquele menino que saiu do centro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e hoje o trabalho que eu desenvolvo é justamente, puramente, simplesmente ligar a câmera e falar com um público que necessita de uma palavra de esperança. E é isso que a gente tem que levar. Parabéns pelo trabalho de vocês dois, é um trabalho que vocês desenvolvem, e que o nosso universo possa contribuir para que vocês se sintam cada dia mais realizados, com muita força e com mais entrevistas, e que o podcast de vocês seja a partir de outras entrevistas passadas, e hoje que eu estou conhecendo mais de vocês, que seja aí um podcast de mais sucesso. É o que eu posso desejar. Muito obrigado. George, fica a nossa gratidão de toda a família do Fazendo a Diferença Podcast, por você ter cedido um pouco aí do seu tempo, também ter nos dado, né, um espaço na sua agenda. Acredito eu, que pessoas serão tocadas e abençoadas, né, através desse bate-papo incrível. Eu aprendi muito, né, me emocionei também e me sinto muito honrada, né. Eu sempre falo assim que a Samantha também aconteceu na nossa vida, né, e tem nos abençoado com algumas pessoas que ela tem nos indicado, e todas essas pessoas têm acrescentado muito na nossa vida, assim como você acrescentou, creio que pro Pedro e para mim também, né? Então, assim, fica a nossa gratidão, e eu espero que os nossos laços permaneçam, que a gente tenha mais oportunidades juntos, né? Que eu acredito que vai ser sucesso, viu? Com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, gratidão, e é isso. Quando a gente disponibiliza fazer um trabalho com amor, que vocês perguntaram para mim o que é o amor, é isso aí. A gente desenvolve um trabalho com amor, então não tem como não ser sucesso, gente. Muito obrigado, hein? Olha, forte abraço para vocês. Beijo. Público maravilhoso que estão sempre aí conectados com vocês. E eu deixo aí, ó, quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Vocês têm aí meu Instagram. Sim. Meu Instagram, eu ia falar Instagram, porque aqui não tem o Instagram, que é o @GeorgeRobertsTalksOficial, aí para todos vocês. E sintam-se à vontade em participar. E quando a porta aqui de casa tá aberta, tá bom, gente? Olha, beijo, muito obrigado. Vocês também podem fazer a diferença conosco, curtindo, comentando, interagindo com a gente também no nosso Instagram. Se tiverem alguém que gostaria de indicar, participar conosco, entre em contato com a gente. Nossa DM tá aberta. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.